Galera do meu canal, bem, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui quem vos fala mais uma vez, seu amigo e irmão Adriano. Estamos aqui para mais um vídeo aí no nosso canal. E desde já quero pedir a você aí a sua colaboração. Vá lá na descrição, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para que você possa estar recebendo em primeira mão todos os vídeos que forem postados aqui nesse canal do Adriano Rodrigues, amém? E ao ativar o sininho, ao se inscrever, ativou o sininho, vá lá também no joinha, deixe o seu like, seu comentário, nos ajude, compartilhe a divulgar este canal, amém? Mas deixa eu fazer uma pergunta para você, que hoje vai estar vinculada ao tema aqui do assunto aqui. Eu quero ser bem rápido para não deixar esse vídeo muito comprido. É um vídeo cansativo e enfadonho. Mas vamos lá, eu vou fazer uma pergunta para você. Quando alguém diz algo, por exemplo, diz algo que você, falando que você disse alguma coisa, sendo que você não disse, qual é a sua reação? Por exemplo, se eu disser que você falou algo que você nunca disse, qual seria a sua reação? Você iria gostar? É claro que não, você não falou. Aí tem a seguinte frase que muitos costumam dizer: estão colocando palavras na minha boca, né? Eu não disse. E esse é o tema de hoje que nós vamos falar. Hoje eu quero comentar só apenas 4, são várias, são muitas, diversas, mas hoje eu só quero falar sobre 4 coisas que os pregadores mais usam nos púlpitos, pregando, dizendo que está na palavra, dizendo que a Bíblia diz, dizendo que a palavra de Deus diz, sendo que a palavra de Deus não diz. Se nós que somos seres humanos, quando alguém diz que nós falamos alguma coisa, sendo que nós não falamos, já não gostamos. Imagine a palavra de Deus. Nós não devemos alterar, como está lá em Apocalipse 22:18, né? Que se alguém acrescentar ou querer mudar os livros dessa profecia, né, cairá sobre ele a ira de Deus. Então nós não devemos acrescentar nem tirar, dizer apenas o que a Bíblia diz. E o que nós vemos muito aí hoje em dia nos púlpitos são às vezes pregadores desavisados, que não procuram realmente saber o que a Bíblia está dizendo, o que aquele texto está dizendo, ou tem uma má interpretação do texto, e aí naquilo que ele entende ou que ele ouviu alguém dizer, acaba ele dizendo e afirmando que a Bíblia diz, sendo que a Bíblia não diz. Se ela não diz, então eu não posso afirmar que a Bíblia diz uma coisa que ela não disse. E eu não posso tirar as minhas conclusões, né, a minha interpretação e dizer que a Bíblia diz assim. Não. Vamos analisar alguns textos aqui, algumas frases que alguns pregadores. Primeira, você já viu algum pregador dizer assim? Vamos para o número 1. Alguém dizer assim, algum pregador dizer assim, isso é muito comum. Diz assim: o diabo veio para roubar, matar e destruir. Você já ouviu essa frase nos púlpitos, nas ruas? Alguém conversando, dizendo: a Bíblia diz lá, rapaz, que o diabo vem matar, roubar e destruir. É claro que esta é a função do diabo, realmente. O que ele mais quer é matar, é destruir a vida dos escolhidos, daqueles que têm direito a herdar a vida eterna, porque ele não pode mais, então ele luta para arrastar muitos para o inferno. Mas a Bíblia diz que o diabo veio roubar, matar e destruir? Estou afirmando, esta é a função dele, não tenha dúvida. Mas a Bíblia diz que ele veio matar, roubar e destruir? Não, a Bíblia não diz que o diabo veio matar, roubar e destruir. O texto muito usado está em João 10, capítulo de número 10. Vamos lá, João 10, capítulo de número 10, e vamos entender esse texto. João 10... Perdão, capítulo de número 10. Aí está aqui o texto. João 10, 10. A Bíblia diz: o ladrão veio senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Alguns, pegando esse texto, este versículo, acabam dizendo, atribuindo ele
ao diabo, a Satanás. Mas na verdade aqui Jesus, no sermão do bom pastor, né, ele não está falando ao diabo. É claro que ele está se referindo aos obreiros do diabo, aos que são comissionados ao diabo, aos maus pastores, aos falsos profetas, aos anticristo, todos aqueles que vieram ante ele. Então Jesus não está dizendo e se referindo aqui coisa alguma ao diabo. Está falando sobre maus obreiros, sobre falsos pastores que não prezam pela vida da ovelha, mas que estão preocupados somente com o dinheiro, com o dízimo, com a oferta ossada da ovelha. Tanto que ele diz que quando vem o lobo, o que acontece com esses pastores? Eles fogem. Então, não está. E isso nós vemos porque fala aqui no plural. Jesus fala assim, prestem atenção. Ele diz: e todos, olha, todos quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores. E preste atenção que essa palavra está no plural. Se fosse referido ao diabo, falava aquele ou esse, o ladrão. Ele está no plural, não está se referindo de maneira alguma à pessoa do diabo. Então a Bíblia não diz que o diabo veio roubar, matar e destruir, apesar disso ser a função dele. Ele vê, é claro que ele quer roubar, ele quer matar, ele quer destruir, né? Se bem que ele não quer roubar bem financeiro. Aqui está falando daquele que quer roubar bens financeiros. Tanto que Jesus fala assim, que ele veio para quê? Para poder, e Jesus disse-lhe esta parábola, mas eles não entendendo o que era que ele dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer: em verdade, vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Aí Jesus diz assim, aí aqui está no plural. Todos, quando você, olha, vamos mostrar aqui para vocês, olha, vou mostrar bem pertinho aqui. Prestem bem atenção aqui, está no plural. Aqui, todos que vieram antes dele é o que? São ladrões e salteadores. O que o ladrão e o salteador faz? Ele rouba. E estes ladrões, eles não querem roubar os bens, não querem roubar. A função do diabo não é roubar bem material, mas o diabo rouba a sua dignidade. Ele rouba a sua comunhão com Deus, é claro, te oferecendo coisas maléficas, oferecendo todo o pecado, toda imundícia do mundo. Faz você se tornar uma pessoa amante do dinheiro, cometer vários pecados abomináveis diante de Deus, porque o maior dom, a maior coisa ele quer roubar de você é o que está lá em Apocalipse 3. Guarda o que tem para que ninguém tome ou para que ninguém roube de ti a tua coroa. Ele quer roubar a tua coroa, a tua vida eterna, a tua salvação. Esta é a função do diabo. Esse aqui, ladrão, não. Esse aqui são os que querem. É sobre obreiros, sobre falsos pastores, falsos profetas, mestres, todos aqueles que venham para tirar proveito da igreja, né? E Jesus disse que o pastor, o verdadeiro pastor, é aquele que dá vida para a ovelha, e não aquele que vendo vinho o lobo, o urso, o devorador, né? Ele pega e foge e abandona as ovelhas. Não, o pastor ele está junto com as ovelhas para o que deve é. Então vamos aqui encerrar. O primeiro que a Bíblia não diz que o diabo veio roubar, matar e destruir. Vamos para o segundo. Você já ouviu alguém dizer assim: Deus ama o pecador? Não, vamos inverter aqui. Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. A Bíblia diz: Deus odeia o pecado e ama o pecador. A Bíblia diz isso? Aonde isso está escrito? Que Deus ele odeia o pecado e ama o pecador? Deixa eu te fazer uma pergunta. O pecado não é algo distinto. O pecado não é uma matéria. Onde está o pecado?
O pecado está na nossa natureza. Quem comete o pecado? Quem gera o pecado? Somos nós. Então o pecado não é uma pessoa distinta. O pecado está ligado aonde? Ao pecador. Então a Bíblia não diz que Deus odeia o pecado e ama o pecador. De maneira nenhuma. A Bíblia não diz isso. Muitos se apegam nesse texto aqui em João. Vamos lá. Em João, capítulo de número 3, no versículo 16. Alguns se apegam aqui. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho amado para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas quando nós lemos no versículo 36, diz assim, aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele. Então preste bem atenção, permanece, a ira de Deus sobre ele permanece. Então, em cima de quem está a ira de Deus? Do pecado? A ira de Deus está acima do pecador. Do pecador. Então o pecado não se separa do pecador. É o pecador que tem que deixar de praticar atos pecaminosos. Por quê? O pecado não é uma palavra, é apenas uma palavra, mas não é um ser distinto do ser humano. Eu só deixo o pecado quando eu deixo de pecar. Por quê? O pecado está na minha natureza. Então Deus, ele não é a favor às nossas práticas. Mas não tem como Deus odiar o pecado sem ele ir amar a nós. Se Deus odeia o pecado, ele odeia nossas práticas. E a Bíblia em lugar nenhum diz isso, que Deus está escrito desta maneira. Isso serve como pano de fundo para muitos pastores. Pano de fundo para muitos pastores que acabam acobertando, acalentando o pecado de muitos fiéis dentro da igreja. Porque eles dizem, Deus, eu odeio o pecado, mas amo o pecador. Não, Deus pede para o pecador se arrepender dos seus pecados. Porque se ele não se arrepender dos seus pecados, a ira de Deus não cai sobre o pecado, a ira de Deus cai sobre o pecador. Então, como Deus odeia o pecado e ama o pecador? Deus ama o ser humano. Deus ama o ser humano e está pronto a perdoar. Nos convida a se arrepender do nosso pecado. Mas dizer que Deus odeia o pecado e ama o pecador? Aqui a Bíblia diz que se não se arrependermos, a ira de Deus permanecerá sobre quem? Não é sobre o pecado, é sobre o pecador. Então, a Bíblia não diz que Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. A Bíblia diz que o pecador deve se arrepender, porque senão a ira de Deus cai sobre ele e não sobre o pecado. Amém? Vamos para o nosso terceiro tópico aqui. Você já ouviu alguém dizer que o dinheiro é o mal de todas as coisas? Já vi muitos pregadores dizer, o dinheiro é o mal de todas as coisas. Não, o dinheiro não é o mal de todas as coisas. A Bíblia não diz isso. E a realidade é que o dinheiro não é o mal de todas as coisas. Por quê? O dinheiro, ele sempre existiu. Claro, no Jardim do Éden, na criação, não necessitaria. Mas é uma maneira que o homem tem de compra, vende. Se o dinheiro é o mal de todas as coisas, quando Deus der uma bênção para você material, não aceite, porque é o mal de todas as coisas. Deus está te oferecendo uma coisa má. O dinheiro não é o mal de todas as coisas. A Bíblia diz em 1 Timóteo 6,10, preste atenção que a Bíblia diz, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todas a espécie de males, e nasce cobiça, alguns se desviam da fé e se transpassam a si mesmo com muitas dores. Então, o que é o correto a se dizer não é que o dinheiro é o mal de todas as coisas.
Até porque nós temos muitas pessoas boas, homens de Deus, pastores, pessoas que não exercem cargo ministerial, mas pessoas muito boas por aí, que são pessoas abençoadas materialmente, e nem por isso o dinheiro dela é uma maldição na vida dela e não muda o que ela é, a comunhão dela com Deus e a sua fé. Então o mal de todas as coisas não é o dinheiro, mas a raiz dos males é o amor ao dinheiro, o que significa a avareza. Esse é o pecado da avareza, amor à riqueza. Então, o mal de todas as coisas, pregadores, não é o dinheiro. A raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. Está lá em Timóteo 6:10. Vamos aí agora, para nós estar terminando o nosso vídeo, para não ficar muito comprido. Vamos para o nosso último. Você já ouviu alguém dizer assim: o cair é do homem, mas o levantar é de Deus? O cair é do homem, o levantar é de Deus. Onde está isso aí na Bíblia? Em lugar nenhum. Em lugar nenhum está escrito isso. Isso é um ditado que se tornou aí até popular. Alguns tiram algumas conclusões, sim, algumas bases bíblicas de alguns textos mal interpretados. Vamos ler aqui Salmo 145. Vamos ver o Salmo 145, versículo 14. Salmo 145, 14. Olha o que diz, vamos lá. 145, 14. Eu estava errado aqui, viu? Vamos lá. Diz assim, ó, 145, 14, ó. O Senhor sustenta, presta atenção, o Senhor sustenta a todos os que caem e levanta a todos os abatidos. Presta atenção, o cair é do homem e o levantar é de Deus. Essa frase não está escrita. Deus sustenta quem está de pé, e aquele que está caído, Deus levanta. Deus levanta o que está caído, mas não está escrito Deus, o cair é do homem e o levantar é de Deus, porque o cair é do homem e o levantar tem que ser dele também a partir do momento que ele cai. Por exemplo, Davi caiu com Betseba, e ele só se levantou porque se arrependeu diante de Deus. Então, agora aqui fala que o homem, quando abatido, o homem abatido, Deus levanta ele. Muitas vezes, quantas pessoas não chegam na igreja abatida, para baixo, e Deus põe em cima. Então o trabalho de Deus é sustentar quem está de pé e levantar quem está caído. Mas a Bíblia não diz o cair é de Deus, e o cair é do homem, perdão, e o levantar é de Deus. Isso é uma frase, é um ditado popular que está aí sendo vinculado no meio do povo cristão. Amém, irmão? Eu vou deixar essas 4 aqui, e nós vamos estar interagindo mais aí no nosso canal aí, amém? Então lembre-se, a Bíblia não diz que o diabo veio roubar, matar e destruir. A Bíblia não diz que Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. A Bíblia não diz que o dinheiro é a raiz de todos os males, e a Bíblia não diz que o cair é do homem, mas o levantar de Deus. Amém? Fique na paz do nosso Senhor Jesus. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Nos ajude aí, para a gente que possa poder estar crescendo nesse trabalho. Compartilhe, se inscreva, ative o sininho, deixe o seu like, seu joia. Até a próxima. Um abraço do seu amigo e irmão Adriano Rodrigues. Valeu!